Bom dia! Se você ouvir o que eu tenho para falar com atenção e colocar no seu coração, eu tenho certeza que Deus vai trazer paz para uma pergunta que você carrega talvez há anos, talvez até há décadas. Jeremias capítulo 29, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Existem pessoas aqui que carregam uma pergunta há tanto tempo que já nem lembram quando ela começou. Uma pergunta que volta exatamente naquelas noites em silêncio. Senhor, por que minha vida foi assim? Por que aquela pessoa foi tão cedo? Por que aquele casamento não resistiu? Por que aquele filho se distanciou? Por que tantos anos de luta e tão poucos de descanso? E se essa pergunta já passou pela sua cabeça pelo menos uma só vez, eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer agora, porque pode ser a resposta que você esperou a vida inteira. A gente começa a perguntar por que aquilo aconteceu, por que o tempo passou e até hoje não tivemos respostas. Talvez ninguém saiba das noites em que a gente revisa a própria vida, peça por peça, tentando entender onde foi que tudo mudou de rumo. Mas Deus sabe. E hoje Ele quer te encontrar exatamente nesse lugar. Não para explicar cada decisão, cada perda, cada ano difícil, mas para te mostrar que Ele esteve ali em todo o tempo. Porque quem carrega essas perguntas sozinho vive cansado, mas quem entrega essas perguntas a Deus, mesmo depois de tantos anos, encontra uma paz que nem todo o tempo perdido consegue tirar. Existe um peso que muitos de nós carregamos. Trabalhamos a vida inteira, criamos os filhos, cuidamos de pais, sustentamos a nossa família, enfrentamos coisas que as gerações mais novas nem imaginam às vezes. Mas por dentro existe uma pergunta que nunca foi embora. Será que tudo isso que eu vivi teve algum sentido? Porque quando se olha para trás, depois de tantos anos, é fácil enxergar só as faltas. O tempo que não deu para aproveitar com a família, as oportunidades que não vieram, as pessoas que se foram cedo demais. E quanto mais a gente revisa o passado, mais pesado ele parece ficar. Mas você não precisa entender cada escolha do passado para confiar no Deus que caminhou com você o tempo todo. Porque Deus vê o quadro inteiro da sua vida, enquanto nós, muitas vezes, só conseguimos ver o capítulo de dor. Nós vemos a perda do emprego. Deus vê a porta que ainda vai se abrir. Nós vemos o filho que se afastou. Deus vê o tempo que ainda está reservado para a reconciliação. Nós vemos os anos de luta. Deus vê o caráter que foi formado neles. E eu quero contar uma história da Bíblia, a história de José. José, ele recebeu os sonhos de Deus, ainda jovem, com pouco mais de 17 anos. Mas logo depois foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo, foi levado para um país estranho e longe do pai que tanto amava, foi acusado injustamente e passou anos, não meses, anos, esquecido numa prisão. Imagina José olhando para os anos que ficaram para trás, os melhores anos da juventude vividos numa cela, longe da família, sem saber se o pai ainda estava vivo. Quantas vezes ele deve ter pensado: os melhores anos da minha vida se foram. Por quê? Mas foi exatamente ali, naqueles anos que pareciam desperdiçados, que Deus estava formando o homem que ia salvar toda uma nação da fome. E quando José finalmente reencontrou o pai, aquele reencontro foi o mais doce, justamente porque veio depois de tanta espera. E talvez você esteja há décadas carregando uma perda, uma ausência, um afastamento que parece ter tirado algo de você, que nunca mais voltou. Mas Deus não estava ausente naqueles anos. Hoje Deus fala conosco através dessa mensagem. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando entender cada escolha que fez, tentando descobrir onde foi que as coisas mudaram de rumo. Mas existe um momento em que Deus convida quem já viveu tanto a fazer algo diferente, a descansar, a entregar, a confiar. Porque algumas respostas só vamos entender no fim, ou talvez nem aqui. Mas a paz de Deus pode chegar agora. Mas Deus vai te dar a paz que você precisa hoje, amanhã e sempre para fazer as pazes com a sua própria história. Amém.
Escreva aqui nos comentários: Senhor, eu confio que a minha vida tem propósito. Eu quero dar também as boas-vindas a você que está entrando aqui pela primeira vez. Deus te abençoe. Eu sou Elisa Zanella e eu te convido a se inscrever aqui no canal para nos unirmos pelo amor e pela fé. E agora eu te convido a entrar em oração comigo. Pai amado, hoje eu entrego diante de Ti todos os meus anos, todos eles, os bons e os difíceis. Entrego as décadas de trabalho que às vezes parece que passaram rápido demais. Entrego as pessoas que já não estão mais aqui e que eu ainda sinto tanta falta. Entrego os filhos que cresceram e que seguiram caminhos que eu não esperava. Entrego o casamento, as amizades, as relações que não terminaram como eu gostaria. O corpo que já não é mais o mesmo e os planos que tive que deixar de lado. Senhor, tantas vezes tentei entender minha própria vida, revisei cada decisão, cada despedida, cada ano que passou. Mas hoje, com a idade que tenho e a vida que já vivi, escolho confiar, mesmo sem ter todas as respostas. Quando eu lembrar dos anos difíceis e sentir que foram desperdiçados, lembre-me de José e de tudo que tu usas até os anos mais duros para formar algo precioso. Quando eu me sentir cansado demais para continuar esperando por respostas, lembra-me de descansar em Ti e não desistir. É confiar. A Tua palavra declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E hoje, depois de tantos anos de vida, eu me agarro a essa promessa com mais firmeza do que nunca. Não porque entendo tudo, mas porque já vivi o suficiente para saber que mesmo nos anos mais difíceis, Tu nunca me deixaste sozinha. Senhor, eu entrego também o tempo que ainda tenho. Que esses próximos anos, sejam quantos forem, sejam vividos com paz e não com o peso do passado. Que eu use a sabedoria que a vida me deu para abençoar quem está ao meu redor, que a minha história, mesmo com suas dores, sirva de exemplo e de conforto. Pai, traz cura para as lembranças que ainda doem, traz paz para os anos que não entendi, traz alegria para os dias que ainda tenho diante de mim, traz o conforto para as saudades que carrego no peito. Eu não preciso de todas as respostas para sentir a Tua paz agora. Eu escolho descansar nas Tuas mãos, porque foram essas mãos que me sustentaram até hoje e serão essas mesmas mãos que vão me sustentar até o fim e na eternidade que virá depois. Eu declaro que nenhum ano da minha vida foi desperdiçado, nem mesmo os mais difíceis. Eu declaro que cada lágrima que derramei ao longo de tantos anos tem valor diante de Deus. Eu declaro que a minha história, do começo até agora, esteve nas mãos do Senhor. Eu declaro paz sobre as lembranças que ainda doem. Eu escolho confiar, eu escolho descansar, eu escolho fazer as pazes com a minha própria história, porque Deus continua no controle, hoje como sempre esteve e como sempre estará, em nome de Jesus. Você já viveu muito, você já chorou o suficiente, você já entregou o suficiente de si mesmo para os outros. Agora descanse, porque Deus viu cada ano, cada lágrima, cada vitória e cada perda da sua vida. E o mesmo Deus que esteve com você desde o primeiro dia, continua com você agora e estará com você até o último dos seus dias. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e abençoe a sua família. Fica com Deus.